Azariel caía. O céu, uma vez lar de sua majestade, agora parecia distante, cada vez mais inacessível. Suas asas, outrora gloriosas e luminosas, ardiam, queimadas pelas chamas de sua queda. Ele havia cometido o erro que jamais poderia ser desfeito, uma escolha que o afastara para sempre da graça celestial. Quando finalmente tocou o solo, a dor física se misturou ao tormento espiritual. Ele estava em um deserto solitário, o vento soprando sobre as dunas de areia fria. Suas asas, agora apenas sombras carbonizadas de sua antiga glória, eram um lembrete constante de sua traição. Ele não era mais um anjo, não era mais parte do divino. Era uma criatura perdida, presa entre dois mundos, sem pertencer a nenhum. Azariel vagava pela terra, observando à distância os humanos. Eles seguiam com suas vidas, alheios à luta celestial que se desenrolava ao seu redor. O tormento o consumia. Ele não conseguia interagir com eles. Sentia-se como um espectro, um fantasma incapaz de sentir ou ser sentido. Seu coração, outrora cheio de luz, estava agora pesado com o peso da culpa. A cada noite, ele revivia sua queda em seus sonhos, as vozes dos anjos que ele traíra ecoando em seus pensamentos. A solidão se estendia em todas as direções, e Azariel sabia que não poderia mais encontrar paz. Restava-lhe uma única pergunta que ele se recusava a enfrentar. Haveria redenção para um ser tão corrompido quanto ele? A resposta, ele temia, estava nas sombras que o seguiam. Azariel vagava pelas ruas de uma cidade esquecida, seus passos ecoando no silêncio da noite. As luzes dos postes lançavam sombras longas, mas ele se mantinha nas trevas, oculto dos olhares mortais. Ele evitava os humanos, tentando permanecer invisível, mas naquela noite algo puxou para fora das sombras. Um grito rompeu o silêncio. Azariel virou-se instintivamente, seu olhar caindo sobre uma viela. Lá, uma jovem estava sendo atacada por uma criatura que ele conhecia bem, uma entidade das trevas, alimentada pelo medo humano. Azariel hesitou por um instante, mas algo dentro dele, uma antiga faísca de compaixão, o impulsionou a agir. Em um movimento rápido, ele surgiu da escuridão, suas asas parcialmente estendidas, ainda que quebradas, e enfrentou a criatura. Um confronto silencioso, mas intenso, se desenrolou. Com um golpe preciso, Azariel dispersou a criatura de volta à escuridão de onde havia surgido. O perigo havia passado, mas o peso de sua ação ficou. A jovem, ainda tremendo, olhou para ele com olhos arregalados. Ela deveria estar com medo. Deveria correr. No entanto, ela permaneceu ali, encarando quem é você? Perguntou, sua voz trêmula, mas sem o pânico que Azariel esperava. Azariel desviou o olhar, tentando esconder suas asas danificadas, mas ela já havia visto. Não sou ninguém, murmurou, sua voz baixa, quase amarga. Você me salvou, disse a jovem, sua expressão suavizando. Azariel ficou em silêncio. O peso de suas ações o confundia. Ele, um ser caído, um traidor, ainda seria capaz de proteger alguém? Ele não sabia o que responder. A jovem, no entanto, continuava a encará-lo, sem medo, como se visse algo em sua alma que ele mesmo não conseguia enxergar. Naquela noite, após o encontro com a jovem, Azariel vagou sem rumo, perturbado por suas próprias ações. Salvar alguém? Ele não deveria ser capaz de fazer isso. A luz dentro dele havia desaparecido há muito tempo, ou pelo menos era o que acreditava. Cada passo que dava o levava mais fundo em seus pensamentos, até que o ambiente ao seu redor começou a mudar. As ruas da cidade se dissolveram em sombras, e o silêncio se tornou absoluto. Azariel, uma voz suave e sedutora ecoou ao seu redor, como um sussurro que perfurava sua alma. Azariel congelou. Ele conhecia aquela voz. Das trevas emergiu Lúcifer, com seu sorriso arrogante e presença imponente. Seus olhos brilhavam com uma malícia que parecia penetrar cada camada de Azariel. Eu vi o que você fez hoje, disse Lúcifer, caminhando em círculos ao redor de Azariel. Interessante. O grande traidor salvando uma mortal. Que belo espetáculo de hipocrisia. Azariel tentou não reagir, mantendo o olhar fixo no vazio. O que você quer, Lúcifer? Lúcifer deu uma risada suave, como se a resposta fosse óbvia. Quero oferecer uma saída para o seu tormento. Ele parou diante de Azariel, seus olhos fixos diretamente nos dele. Você está perdido, sem lar, sem propósito. Mas eu posso lhe dar algo muito melhor do que essa. Angústia interminável. Com um gesto da mão, Lúcifer fez com que uma visão aparecesse diante de Azariel. Um mundo onde ele, Azariel, reinava ao lado de Lúcifer, poderoso e livre. Suas asas estavam restauradas, mas não mais brilhavam com luz celestial, eram negras e imponentes. Ele governava, com poder absoluto,
sem mais culpa, sem mais dor. Veja o que você pode ser, sussurrou Lúcifer. Sem a fraqueza da luz. Sem a necessidade de perdão. Você e eu, governando juntos. Os humanos, tão insignificantes quanto formigas, nada mais do que servos de nossa vontade. Azariel sentiu a tentação queimar em seu peito. O poder, a liberdade, a ausência de dor, era tudo o que ele havia desejado desde sua queda. Mas, ao mesmo tempo, algo mantinha ancorado. A imagem da jovem que ele salvara naquela noite voltou à sua mente. Ela havia visto algo nele, algo que ele ainda não conseguia entender, mas que lhe dava uma esperança tênue. Eu, não sou como você, Lúcifer, murmurou Azariel, quebrando o feitiço das palavras sedutoras. Lúcifer estreitou os olhos, seu sorriso desaparecendo. Não por muito tempo, Azariel. A luz já te abandonou. Você saberá que não pode fugir do que você é. Azariel permaneceu em silêncio, com o olhar firme. Lúcifer desapareceu nas sombras, mas suas palavras ecoavam na mente de Azariel como um veneno que corroía lentamente sua resistência. Azariel vagava em silêncio após o encontro com Lúcifer, as palavras do anjo caído ainda ressoando em sua mente. As tentações de poder absoluto e liberdade da culpa o atraíam, mas ele sabia que seguir esse caminho seria sucumbir completamente à escuridão. Seu peito ardia com a dúvida, e ele sentia o peso da escolha se aproximando. Foi então que uma luz suave o envolveu, cortando as sombras ao seu redor. Ele ergueu o olhar e viu uma figura descendo dos céus, radiante e imponente. Uriel, o guardião da luz, apareceu diante dele, com suas asas intactas e brilhantes. O contraste entre eles era doloroso. Uriel permanecia tão puro quanto Azariel havia sido um dia. A Azariel, Uriel disse, sua voz profunda e calma, mas carregada de tristeza. O que aconteceu com você? Este não é o ser que eu conheci. Azariel desviou o olhar, incapaz de encarar seu antigo amigo. Eu caí, Uriel. Esse é o fim para mim. Não há redenção. Uriel deu um passo à frente, suas asas estendendo uma luz suave sobre a escuridão em que Azariel se encontrava. Você caiu? Sim. Mas não está condenado à escuridão. Há uma escolha a ser feita. Você ainda pode voltar para a luz, se quiser. Azariel sentiu o conflito dentro de si crescer. Ele queria acreditar em Uriel, queria acreditar que ainda havia um caminho de volta. Mas Lúcifer estava certo sobre uma coisa. A luz o abandonara, e ele não sabia se ainda era digno de caminhar ao seu lado. Eu, não sou mais o mesmo, respondeu Azariel, sua voz repleta de dor. Talvez eu tenha me perdido demais. É você quem decide isso, Azariel, Uriel disse, sua voz serena. A luz nunca te abandonou. Você é quem se afastou dela. O silêncio se estendeu entre eles, enquanto Azariel sentia o peso de sua escolha iminente. A escuridão ao redor de Azariel parecia mais densa do que nunca, e, apesar das palavras de Uriel, ele sentia-se afundando cada vez mais. Lúcifer não estava longe. Ele podia sentir a presença do príncipe das trevas, observando, esperando pelo momento certo. Azariel caminhou até o local onde tudo começou, o deserto sombrio, onde ele havia caído pela primeira vez. A paisagem árida e vazia espelhava seu próprio espírito, destroçado e desprovido de luz. Ali, ele encontrou Lúcifer, em pé, sorrindo como se já tivesse vencido. Você voltou, disse Lúcifer, sua voz carregada de triunfo. Sabia que você não poderia resistir. A luz nunca te aceitou de volta, e agora, você é meu. Azariel permaneceu em silêncio por um momento, lutando internamente. A tentação do poder oferecido por Lúcifer estava lá, latente, pulsando dentro dele. Mas a imagem de Amélia, a jovem que ele salvara, e as palavras de Uriel ecoavam em sua mente. Não era sobre retornar ao céu, era sobre suas escolhas agora. Eu não sou seu, Lúcifer, Azariel finalmente disse, sua voz firme, embora ainda carregada de dúvida. Não sou o que fui antes, mas também não sou a criatura que você quer que eu seja. Lúcifer riu, seu riso ecoando pelo deserto como trovões. Você fala como se tivesse alguma escolha, Azariel. A luz te abandonou. Eu sou tudo o que resta para você. Aceite sua verdadeira natureza. Com um movimento rápido, Lúcifer avançou, cercando Azariel com sua escuridão, suas palavras afundando como veneno na mente do anjo caído. Azariel sentiu suas forças se dissiparem, sua vontade de lutar enfraquecendo. Mas no fundo, uma pequena faísca de luz persistia. A bondade que Amélia havia visto nele, a esperança de Uriel. Eu escolho a luz, Lúcifer, Azariel disse, sua voz firme desta vez. Não importa quão distante eu esteja dela. Eu ainda posso escolher. Com essas palavras, uma luz suave começou a emanar de Azariel, fraca, mas presente.
Lúcifer gritou de fúria, a escuridão ao seu redor se dissipando à medida que a luz de Azariel crescia. Não era a luz brilhante e gloriosa de um anjo do céu, mas uma chama teimosa que recusava ser extinta. Você pode tentar me corromper, mas eu não sou seu, disse Azariel, enquanto Lúcifer recuava, seus olhos brilhando de ódio. Lúcifer desapareceu nas sombras, sua presença apagada pelo poder da escolha de Azariel. Ele havia vencido, não com poder, mas com a força de sua decisão. Quando Lúcifer desapareceu, o silêncio voltou ao deserto. Azariel ficou parado, sentindo o peso do confronto finalmente se dissipar. Ele havia feito sua escolha, e, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma estranha paz interior. A luz dentro dele ainda era frágil, como uma chama que poderia ser apagada a qualquer momento, mas ela estava ali, e ele sabia que enquanto mantivesse sua decisão, ela cresceria. Ele olhou para o céu, esperando sentir alguma conexão com o lugar que um dia chamou de lar. Mas nada veio. O céu continuava distante, inalcançável. Azariel sabia que não poderia voltar, e, pela primeira vez, isso não o encheu de desespero. Ele não precisava retornar ao céu para fazer o bem. Sua redenção, compreendeu, não estava em ser aceito de volta, mas em suas ações daqui para frente. Com isso em mente, ele deixou o deserto e voltou à cidade. Amélia o esperava, sentada no banco da praça onde haviam se encontrado pela primeira vez. Quando ela o viu, sorriu, mas havia uma pergunta não dita em seus olhos. Você encontrou o que estava procurando? Perguntou ela suavemente. Azariel assentiu, um leve sorriso nos lábios. Ainda não. Mas sei onde começar. Amélia se levantou e caminhou ao lado dele, em silêncio. Eles não precisavam de muitas palavras. Ela havia se tornado sua âncora, alguém que via a bondade nele, mesmo quando ele não via. E, por isso, ele sabia que continuaria lutando. Agora, sem a esperança de retornar ao céu, Azariel se comprometeu a fazer o bem na terra, não em busca de redenção, mas porque era a escolha certa. E essa, talvez, fosse a maior forma de redenção que ele poderia alcançar.